Já. Já. Vocês estão vendo, né? A minha carinha aqui, assim. Tá. Diminuir, ninguém tá falando, ou ninguém tá se vendo ali, não tem problema. Vamos ficar quieto. Pode levantar a mão, né? Se vocês quiserem levantar a mão, pode levantar a mão. Vou deixar até o chat aberto aqui, assim, que vocês falam no chat. Essa foi a aula 1. Ah, é porque... Uai, o que tá acontecendo? Ah, tá, isso aqui, eu não quero isso aqui, não. É Juliana de novo. É, Juliana, tem que ser a Juliana. Aula 1, aqui, aula 0. Eu fiz 2 aulas já de pontuação. Primeira aula, a gente explicou o que é os pontos, porque é uma aula meio assim, muito introdutória. Ponto final, finaliza uma frase. Olha que coisa introdutória. 2 pontos, inicia uma fala de personagem. Todo mundo já viu isso. Ou então, aí que começa assim, antes de um aposto, que é uma palavrinha mais difícil, assim, aposto, aquele negócio que explica uma palavra, ou enumera outra coisa. Eu fui na padaria e comprei doces. Comprei, sei lá, bolo, Carolina, brigadeiro. Um aposto explicativo. Então, tá explicando, posso pôr 2 pontinhos. Meus amigos são poucos, 2 pontos. Não. Todo mundo sabe, né? E antes de citação, 2 pontos. 2 pontos é fácil. O que mais? Reticências. Às vezes é dúvida, às vezes é aquela coisa emotiva. Reticência é fácil também, não é nada de gramática, é só emoção. Parênteses, explicação de novo. Explicação. Tá explicando o período que aconteceu isso, tá explicando de onde tirou a frase. Parênteses pode substituir vírgula. Então, uma observação. Exclamação. Substitui ponto final de frase para dar uma emoção. Ou então, interjeição. Aí, ó, quando chega a palavra difícil, eu explico. Depois de uma interjeição. Interjeição é uma classe gramatical. Que classe que é essa? É aquela que fala... que exprime um sentimento. Ai, ufa, opa. Tipo essas palavrinhas assim. Interjeição. Aqui, ufa, ai, opa, interjeição. Ou então, emocional. Ai, que pena. Tudo que tem sentimento, igual a reticências. O que mais? Tem aqui, vocativo. Esse aqui é importante, caiu numa questãozinha legal. A questão era assim, que pontuação pode substituir a vírgula depois do vocativo? Exclamação. O que é um vocativo? É um chamamento. Que chamamento? Tipo assim, a pessoa tá me chamando, Renata, vem aqui. Olha a minha entonação. Se eu usar essa entonação, esse sentimento, vou usar uma exclamação. Se eu falar assim, Renata... opa, peraí. Renata vem aqui, tipo, não tô nem nada. Vou botar uma vírgulazinha só. Separei. Vocativo. Tô tentando ser rápido, tá, gente? Tá. Pontos de interrogação. Gente, vou embora. Não vou nem explicar isso aqui. Uma pergunta, né? Vírgula. Eu pulei essa aula de vírgula, porque a vírgula é a próxima aula, que tem 2, 3 aulas para vírgula, que vírgula é o que cai na prova. O que acontece com a vírgula? Ela enumera, ela explica e tem a vírgula. Isso aqui são as coisas da vírgula. Como é que eu posso falar? Serve para enumerar, serve para explicar e tem o uso da vírgula na sintaxe. Por exemplo, como eu fiz na aula passada, usando a vírgula quando a gente desloca algum elemento. Por exemplo, eu saí... dei exemplo. Eu saí na noite fria de domingo. Na noite fria de domingo é um acessório do verbo sair. Se é um acessório do verbo sair, ele é um adjunto adverbial. E o lugar dele é no final da frase. Agora, e se eu quiser pôr no começo? Quer dizer que eu não posso? Claro que eu posso. Na noite fria de domingo, eu saí. Quando eu coloco no começo, que não é o lugar dele, eu tenho que pôr uma vírgula. Essa é a parte da vírgula na sintaxe, que é a revisãozinha daqui a pouco. Tá, vírgula, já vimos. Enumerar, explicar, ou a próxima aula que eu vou terminar de falar. Ponto e vírgula. Separa itens, separa orações coordenadas, que vai ser a próxima aula que eu não falei ainda. Aí, travessão. Início a fala de personagem, todo mundo já viu isso. A gente tem que usar a lógica do português. Você não lembra uma coisa que já entendeu? Tenta lembrar na prática. Eu li um livro que tinha isso, realmente. Olha, na fala do personagem
Uso travessão. Nossa, mas tem alguns livros que usa também as aspas. Os dois podem? Podem. Ah? E também, ó, o que acontece? Pode substituir a vírgula. Em caráter explicativo. Se for enumerar, você não vai falar, tipo, eu comi pão, travessão, queijo, travessão, presunto. Não, tá errado. É só para explicar. Ninguém tá brava, não. Eu que vou ficar brava se não prestar atenção, porque isso aqui é chato. Aspas, acabei de falar. Citação textual. O que é uma citação textual, gente? Citação textual é uma fala de alguém importante. Estou citando, né? Beleza. Ou isolar palavras e expressões. Se eu estou isolando uma palavra, por que eu vou isolar essa palavra? Tem que ter um motivo, né? Ou ela foge da norma culta. O que é fugir da norma culta? A palavra está errada. Ou é uma gíria, não está no dicionário. Ou é um estrangeirismo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui a palavra estrangeirismo. Ou um palavrão, não usa, né, gente? Por favor, não usa no texto palavrão. Mas assim, se a gente estiver lendo um texto mais descontraído, se tiver um palavrão, deve, pela norma culta, deve estar entre aspas. Ou é um neologismo, palavra nova. Ou é um arcaísmo, palavra velha. Ou é uma expressão popular. Que para mim, expressão popular é a mesma coisa que gíria, mas às vezes não é, né? Então, beleza. Acabou aspas. Foi isso que a gente fez, acabou a revisão 1. Revisão 2. Revisão 2, eu vou revisar aqui. Tá. Pera. A gente viu os quatro casos de vírgula. Que agora é só vírgula. Gente, quando alguma coisa anda com a outra, você não pode separar. Se um casal tá andando de mão dadas, é meio falta de educação você passar no meio, né? Sabe quando a pessoa tá andando no shopping, vai aquele assim, um vai pro lado, outro vai pro outro, não sabe como é que passa? Não, é meio falta de educação. Se for um casal, você quiser passar no meio. O sujeito, ele anda com o verbo. André fez os exercícios. Quem fez? O André. Se eu falar André, vírgula, fez o exercício, eu tô separando. Porque assim, quem fez foi o André. O André fez, tá junto. Eles estão juntos. Eles têm que ficar juntos, eles vão ficar juntos, eles não irão andar separados. Antes de eu continuar, André fez, sujeito, verbo. André é o sujeito deste verbo. Isso aqui, ó, sujeito mais verbo, mais complemento, mais adjunto adverbial, é o que a gente chama de ordem direta. Uma frase, ela não é obrigatória, assim, ela não deve estar assim. Mas quando ela está assim, ela está no que a gente chama de ordem direta. Primeiro vem o sujeito, quem faz a coisa, a ação do verbo. Depois vem o verbo. Depois vem o negócio que completa o sentido do verbo. Nem todos os verbos têm, existe verbo com sentido completo, mas a maioria, eu acho que eu posso dizer a maioria, tem um complemento. E o que não é obrigatório, nem toda frase tem, mas quando tem, fica no final, o adjunto adverbial. Beleza. André fez. Quem fez? O André. Se você falar fez o exercício, você vai ficar assim, quem fez o exercício, gente? Tá lá na aula, alguém jogou uma folha de exercício, eu vou ficar assim, gente, quem fez o exercício? Foi o André. Tem que pôr nome, né? André fez o exercício. Não pode separar sujeito do verbo. Não tem vírgula. Proibido, ó, vermelho. Proibida, não pode pôr vírgula. Beleza, André fez. O que o André fez, cara? Se você falar só André fez, vou pensar que ele fez arte. E olha aqui como ele fez uma coisa boa, ele fez os exercícios. Por que eu vou separar o complemento do verbo com uma vírgula? Se ele falar o André fez, vou pensar que ele fez arte. E ele fez uma coisa boa. Não separa o complemento do verbo. Ó, de novo, proibida. Sujeito, verbo, complemento. Tem um André na minha aula? Mentira que não tá aparecendo. Mentira. Ai, gente, tô possessa, calma. Não tá aparecendo meu rosto ou tudo? Só o rosto. Não, o rosto não tem problema. Só não pode deixar de aparecer a lousa. Eu nem sei arrumar. Aqui, já achei o botão. Por que isso acontece, gente? Eu saí de novo. Ó, tá bugado?
Tá bugado? Eu vou arrumar isso depois, mas tá bugado. Tá. A senhora voltou. Mas ele vai parar de novo, porque falou que o Zoom tá com problema de encontrar minha câmera. Tá aqui, câmera, gente. Como que vai encontrar em outro lugar isso aqui? Tá, enfim. Vamos lá, vou continuar. Tá vendo o quadro, tudo bem. Meu rosto, ninguém quer ver. Tem que ver o quadro. Todo mundo entendeu. Sujeito, verbo e complemento anda tudo juntinho. É quase um trio, né? A gente não... No Brasil é proibido casamento de 3, mas nesse caso, ó, proibido separar o sujeito do verbo e complemento. Isso aqui pode. Proibido separar o sujeito do verbo e complemento. Eu preciso saber quem fez o exercício, eu preciso saber o que o André fez. Não separa com vírgula. Agora, se o André me entregou a folhinha dele com exercício em sala de aula, eu não quero nem saber se ele fez feliz ou triste, porque tem gente que gosta de fazer, tem gente que não, só quero saber se ele fez ou não. E assim, é importante que ele tenha feito, né? Mas eu não quero saber se ele estava feliz ou triste. Isso aqui não é nem, assim, obrigatório ter. Não é obrigatório ter com muita alegria. Posso ou não posso separar. Se eu quiser dar uma ênfase, André fez exercícios, vírgula, com muita alegria. Se eu nem quiser dar ênfase, André fez exercício com muita alegria. Vírgula facultativa. No final, quando a frase está na ordem direta e o adjunto adverbial está no final. Agora, beleza. Te falei, olha quantas regras eu expliquei nessa brincadeira. 1, 2, 3. Vou para a quarta regra. A gente trabalhou só com a ordem direta nessa plaquinha aqui branca, né? O quadro tá preto, plaquinha branca. 3 regras. Se você olhar para isso aqui, você sabe 3 regras. Agora a outra que não está escrita, eu vou falar. Juliana, para de ir. Vamos pegar esse adjunto adverbial e tirar do lugar. Porque é isso que a prova vai fazer. Você acha que ele vai trabalhar com a ordem direta? É muito fácil a ordem direta. Ele vai pegar, vai embaralhar isso aqui, vai jogar para cima e vai ver como é que vai cair. Vamos pegar o adjunto adverbial e pôr lá para frente, ó. Cadê? Não, ele não fez isso. Não fez aqui. Tá bem, eu vou fazer em voz alta. Com muita alegria, André fez os exercícios. Saiu do lugar, gente. Ele saiu do lugar. Gente, o adjunto adverbial saiu do lugar. E agora? Eu preciso mostrar que ele está fora do lugar original dele. O que acontece? Tem 2 situações. 2. Que aí, assim, isso é uma briga de gramáticos. É quase uma briga de ego. Mas vamos lá. Gramáticos é a pessoa que fala sobre a gramática, tá, gente? Com muita alegria. Quantas palavras tem com muita alegria? 3. Muita alegria. Se tem 3 palavras, os gramáticos chamam isso de adjunto adverbial longo. A regra diz que adjunto adverbial, tá escrito aqui, vou até falar, mostrando. Abre. Adjunto adverbial longo, vírgula, deslocado. Longo, vírgula, obrigatório. Então, com muita alegria, André fez os exercícios. E se fosse curto? Triste, por exemplo. Tá triste, não tá alegre, não. Triste, uma palavra só, não é mais 3, porque longo é de 2, mais que 2, ou seja, de 3 para cima. Triste. Triste, André fez os exercícios. Ó, voltou para a regra normal do adjunto adverbial facultativo, mesmo deslocado. Eu posso pôr triste, vírgula, André fez os exercícios, ou triste, André fez os exercícios. Top. Essas são as 3 regras do adjunto adverbial. Tem um caso que ele é... Opa, cadê? Um caso que ele é obrigatório e os demais casos ele continua sendo facultativo, que nem tá aqui. O único caso em que o adjunto adverbial vai ter vírgula obrigatória é quando ele for muito grande, de 3 palavras para cima, e estiver fora do lugar dele. Porque senão fica estranho, né? Você não sabe se é uma frase dentro da outra, você não sabe o que está acontecendo, tem que separar. Entendeu? Top. Olha, sim, eu tô sendo muito otimista, mas 50% das questões vão tirar a vírgula do adjunto adverbial longo e perguntar se está certo. Se você lembrar dessa regra, você está meio caminho andado. E aqui acabou a aula de hoje. De hoje não, de ontem. De anteontem, de semana passada, retrasada. Não lembro quando foi. Ó, 1, 2, até aqui, ó, cheguei na regra 4. Tem a regra 4.2, 3 e a 5. Por que eu esperei um pouco, né? Porque eu não pus as outras aqui. Por isso que eu esperei.
Eu precisava falar sobre outros tópicos. Eu não falei assim. Tu tá sem foto. Tu tá sem vídeo. Aí, chegou. Eu precisava falar com vocês sobre... a gente acabou de falar de adjunto adverbial. Vocês têm que ter na cabecinha de vocês que o adjunto adverbial caracteriza o quê? O verbo. Ó, o nome dele. Adjunto adverbial caracteriza o verbo. Geralmente a gente estuda adjunto. Ó, essas coisas que a gente tá falando. Sujeito, adjunto adverbial, verbo. A gente estuda na sintaxe. Não é pra confundir com... Não pode confundir isso tudo com artigo, com nome, com adjetivo, com advérbio, que tá até nome parecido, mas não é para confundir. O que acontece? Advérbio existe? Existe. Ele tá lá na morfologia. O que acontece? Quando ele vai para sintaxe, o nome dele vira adjunto adverbial. Olha, que legal que português é. Muita coisa, né? Muito legal. Aí, é o seguinte... A gente estudou adjunto adverbial junto com o complemento verbal. O adjunto adverbial caracteriza o verbo. Ele traz uma característica a mais para o verbo. Ele traz uma situação para o verbo. Se eu falar ontem à noite eu comi pastel, eu sei que eu comi pastel ontem à noite. Se eu não falasse ontem à noite, eu falasse eu comi pastel, vocês iam entender? Vocês iam entender. Então é por isso que ele é um adjunto adverbial. Ontem à noite, adjunto adverbial de tempo. Porque não é obrigatório. Se eu tirar ele, ó, sumiu no vídeo não. Se eu tirar ele, vocês vão continuar entendendo. Agora, o complemento verbal, não. Se eu tirar o complemento verbal, minha frase não faz sentido. Beleza. Já falamos da parte do verbo, que foi a aula anterior, né? Agora, outra parte que eu queria explicar, que é uma parte que geralmente vocês bagunçam mais, é complemento nominal e adjunto adnominal. Olha como é que é parecido. O nominho, né? Só que em vez de verbo, é nome. Adjunto adnominal acompanha o nome. Complemento nominal completa o sentido de um nome. Por exemplo, o prefeito disse em sua palestra que é necessário. Necessário é verbo? Tem como conjugar? Eu necessário, tu necessário. Não. Necessário é nome. O que é necessário, gente? Se eu parar minha frase aqui, vocês vão perguntar se o áudio travou. Né? Não. Então, necessário é uma palavra que precisa de um complemento. Tudo que tiver depois é necessário tapar buraco. Inventei, né? Não sei se... É também, né? É necessário tapar buraco. Tapar buraco vai ser o complemento nominal da palavra necessário. Beleza? Agora, aqui na pontuação não adianta, nem precisa saber se o que está ali pertinho do nome é um adjunto ou um complemento nominal. Porque, convenhamos, e sendo muito sincera com vocês, até eu às vezes tenho dificuldade de descobrir qualquer coisa. O que vocês precisam saber é o seguinte: por que você vai separar o adjunto adnominal ou o complemento nominal do nome dele com uma vírgula? Você separa, você não sabe de quem que você está falando, para onde. Deixa juntinho, gente. Por que você vai uma vírgula ali no meio? É necessário vírgula tapar... Não. Quer pôr vírgula? Vai mudar de assunto? Põe depois. Mas você não separa o complemento nominal do nome dele. Nem o adjunto adnominal do nome que ele está acompanhando. Um adjunto adnominal, para dar um exemplo para vocês. A Renata está dando aula. Qual é a função sintática do artigo A? Vocês sabem que a, ou, as, os é um artigo, na morfologia e na sintaxe. Gente, eles estão acompanhando o nome, eles estão definindo. Artigo define, né? Feminino, masculino. Se eu falasse o Renata, vocês sabiam que a mãe tinha dado do menino um nome feminino. Mas não, eu sou menina, tá, gente? A Renata está dando aula. Então, o artigo A, na sintaxe, a gente chama ele de um adjunto adnominal. Ele está acompanhando o nome. Olha que bonito. Agora, eu vou escrever a vírgula Renata? Não, gente. Não pode separar o adjunto adnominal do nome. Não pode separar
o complemento nominal do seu nome. Assim como não pode separar o complemento verbal do nome dele. Só o adjunto adverbial que tem outra lógica lá. Outra coisa. Quer falar? Ai, deu um branco. Ah, aqui, ó. Vou usar aqui. Isso serve para todos os que eu falei. Para o complemento, para o adjunto, nominal e verbal. Com muita alegria. Com muita alegria, as 3 palavras juntas é uma locução adverbial. Porque se eu falasse alegremente, é uma palavra só, é um advérbio, tem uma só. Tem mais de uma palavra, no português a gente usa a locução. Grande coisa, né? Só para confundir mais a gente. Beleza. Com muita alegria, locução adverbial. Alegremente, advérbio. Por que que eu vou botar uma vírgula aqui? Devia ser meio lógico isso, mas o português acho que a gente não sabe usar lógica, apesar da gente também estudar matemática, e inventa regra. Com muita alegria. Por que que eu vou botar uma vírgula antes do muito para separar ele da alegria? Não põe, não pode. Isso é uma regra, tá? Dentro dele aqui não pode pôr nada. Essas regras eu vou escrever para vocês, eu só estou explicando para ver se vocês entendem a lógica disso, porque quando a gente entende a lógica, a gente não esquece. Aí eu vou escrever assim no quadrinho, porque eu não fiz isso, porque a aula de hoje era de exercício. Vocês me enrolaram, só tenho 20 minutos para exercício. Revisamos tudo? Revisamos tudo, por isso tá rápido. Eu falo mais devagar antes. Agora vamos para o exercício. Fechou? Fechou? O exercício é para a gente trabalhar tudo que a gente já viu. Eu botei em vermelho, assim, no enunciado, porque até eu me confundo. Marque a alternativa com erro, marque que tá certo, né? Aí eu boto em vermelho. Só que eu botei da mesma cor, eu fiquei com medo de vocês se confundirem, por isso estou explicando. Quando tá em vermelho assim, é porque vai usar uma regra que é da aula que vem. Porque até agora eu expliquei vírgula no período simples. E tem a vírgula no período composto. E a vírgula do período composto eu ainda não expliquei. Por isso que está em vermelho. Tudo que eu não expliquei está em vermelho. Mas mesmo sem saber, a gente vai conseguir resolver. Por isso tá aí. Beleza. 1. Primeira coisa... Ai, que sede. Primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma frase e a gente tem que dar uma análise... Assim, pontuação envolve análise sintática. Não quer dizer que a gente está fazendo a análise sintática. Primeira coisa que a gente faz... Achar o verbo. Ana era uma mulher alta, magra e muito ágil. Era verbo. Vou sublinhar porque, sei lá, achei mais fácil. Ana era uma mulher alta, magra e muito ágil. Aí eu pergunto para vocês, quem era uma mulher alta, magra e muito ágil? Pra gente achar o sujeito, né? Ana. Top. Ana, sujeito. Ana. Aí tinha que mudar de cor, né? Senão vai falar assim, tá escrito isso, e não tá. Aí quando a gente tá nos cadernos, os lápis é cinza, então vamos de cinza. Enxergar o cinza, né? Vou aumentar aqui. Top. Beleza. Beleza, beleza, beleza. O que tá acontecendo? Ana. Esquece a Ana. Era uma mulher alta, magra e muito ágil. Vocês vão ficar pra mim perguntando meia hora. Demorei muito pra falar, Ana. Quem que era? Não pode pôr essa vírgula, gente. Ó. Vírgula que separa o sujeito do seu verbo é proibida. É proibido usar vírgula que separa sujeito do verbo. Na ordem direta ou não. Essa é outra regra que estava ali embaixo. Não sei se vocês viram. Vírgula não pode separar sujeito do verbo. Vírgula não pode separar sujeito do verbo. Vírgula. Oh, diacho. Pera. Vou tirar aqui. Vírgula. Não separa sujeito do verbo. Não gostei, vou diminuir um pouquinho. Sujeito Ana. Eu pulei uma linha para dar para escrever aqui. Verbo. Vocês sabem o que é verbo principal, verbo auxiliar, verbo transitivo direto e indireto e verbo de ligação? Vocês estudam isso na sintaxe com outras professoras? Alguém responde sim ou não? Ninguém. Vocês não estudam isso.
Assim, né? A gente estuda, só como que tá no EAD, né? É meio que difícil entender as coisas. A gente É estuda e não verdade. estuda. Eu queria dar uma super aula pra vocês, pra ver se você é TikTok. Eu queria dar uma super aula pra vocês, ver se vocês entendem isso, mas assim, isso é uma aula mais demorada e no EAD é muito difícil ter aula demorada. Cansa mais. Na sala é mais fácil. O verbo ser é um verbo de ligação. Ele se chama verbo de ligação. E ele sempre vai ser o verbo de ligação. Sempre. Então, eu vou colocar aqui verbo de ligação, mas isso não é importante. Não, vou botar só verbo. Isso não é importante para pontuação. E a gente está estudando só pontuação, então vocês não confundirem. Beleza. O uso da pontuação. Ah, gente, a resposta tá na A. De ter começado de baixo para cima, porque tá errado, ó. Droga. Tudo bem. Vamos, mas a gente vai ver todas, né? Beleza. O que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra uma frase, achar o verbo. Naquela tarde os filhos aprontaram. Naquela é um verbo? Eu naquela, tu naquela. Não. Tarde, eu tarde, tu tarde. Não. Os filhos, eu filho, não. Aprontaram. Eu apronto, tu aprontas, eles aprontam. Ah, eles aprontam muito, vocês. Quem aprontaram? Eita. Aqui. Quem aprontaram? Os filhos. Sujeito. Opa, sujeito não. Verbo. Esse verbo aqui, ó, aprontaram, ele está na forma intransitiva. Na forma, ele é intransitivo. O que quer dizer? Que ele não precisa de complemento. Se eu falar, eles aprontaram, vocês sabem o que está acontecendo. Não precisa de complemento nenhum. Aí, ó. Beleza. Então, é isso aí. Verbo intransitivo, aprontaram. Não precisa de complemento. O verbo, quando ele não precisa de complemento, ele é chamado de intransitivo. Vou botar do lado, se disseram que estão com dificuldade, eu servo de revisão isso aqui. Verbo intransitivo, não precisa de complemento. Se eu falar, eles aprontaram, vocês nem precisam perguntar nada, dá para entender, fizeram arte, vai levar castigo, pronto, final. Top. Quem aprontaram? Os filhos. Os filhos aprontaram. Tem alguma vírgula aqui? Não tem. Dá 10 para ele, parabéns. Foi na aula da Rê, não colocou vírgula. Agora, naquela tarde, se eu falar os filhos aprontaram, vocês já sabem o que aconteceu. Assim, nem precisa saber mais nada, né? Vocês já sabem que vai levar castigo. Alguns ficam felizes de ver os outros dando mal, outros não querem nem saber mais nada, porque, né? Daí. Só que não feliz com isso, o narrador quis explicar que não foi em qualquer lugar, não foi em qualquer dia, foi naquele mesmo dia e digo mais, foi naquela tarde. Naquela tarde tem a ver com quem? Com os filhos? Os filhos também, né? Mas assim, tem a ver com o aprontar. Foi quando eles aprontaram. Deixa eu fazer. Ah, não tem que ser. Já tem isso aqui, não tem que fazer. Toda hora tem que fazer isso. Naquela tarde, adjunto, adverbial. Dá pra entender, né? Eu vou botar aqui, por mais que você. Ó, gente, esse negócio de dançar, blogueira e dormir, eu não tô vendo as fotinhas de vocês. Presta atenção na minha aula, tá difícil aqui pra mim. Tô com sede, não tenho água aqui do meu lado. Falou. Pior, hein? Tem gente que tá dormindo, cara. Tá uma loucura. A Juliana tá rachando de rir, cara. Não, rir tudo bem. Se for de mim, assim, nem tô ligando. Deixa você aprendendo. Quando a gente ri com um negocinho, às vezes você lembra, sabe? Se for uma piadinha. Mas dormir. Quem que tá dormindo? Quem que tá dormindo? A Heloísa, que tá com maior cara de sono aí. O meu sonho era que o Zoom. Eu tô segurando aqui, professor. Meu sonho era que o Zoom fechado, tivesse. mas meu cérebro tá focado nessa aula. Mas o MSN, eles tinham. Antigamente, eu sou da época do MSN, né, gente? Heloísa, você tem aqui rapado? Tinha um botão que você Tenho, tinha rapei. atenção. Que rapado! O que tá acontecendo? Gente, que que rapado. perfeita! É, que... Eu ia rapar minha cabeça toda, mas eu não tive coragem. Que bom, né? Ai, eu adorei.
Obrigada. A gravação, cara. Distração, cara. Eu tô aqui A no gravação. exercício. Tô numa maior dificuldade para explicar. Você acha que é fácil? Nem eu entendi direito. Depois a gente fala da cabeça safada da Heloísa. Ó. Eu tenho, ó, vai dar para fazer um exercício. Eu queria fazer 5. Vou fazer tarefa. O que é naquela tarde aí, cara? Adjunta adverbial do quê? Alguém me responde? Esse é o mais fácil. O que ele quer dizer? Quem que fala tarde? Tarde o quê? Tempo. Top. Parabéns. Ganhou 10. Adjunta adverbial do tempo. Quais são as regras? Ai, muito grande. Quais são as regras de adjunto adverbial? Que engraçado. De adjunto adverbial. Bom. Eu tenho que escrever mais uma coisa ainda. Ai, meu Deus. Eu tenho que escrever mais. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu tenho que escrever mais uma coisa aqui. Ainda. Ele é pequeno. Porque ele tem o quê? 2 palavras. Se ele tem 2 palavras, a regra é que como que chama? Alguém lembra? É facultativo. A vírgula. Qual que é a cor da vírgula facultativa? Laranja. Eu vou botar uma legenda lá, antes de mandar para ela. Não tem laranja aqui. Vou botar amarelo, vocês vão enxergar. Laranja chato. Tá. Deu certo. Vamos fingir que deu certo. Beleza. Ai, até cansei. Vai atrasar um pouquinho para terminar essa aula. Pelo menos 5 minutos. Vocês vão ter que ficar aqui. Quem não ficar vai ver. 14 alunos, estou vendo aqui. Seus amigos, marido e filhos ficaram satisfeitos com a festa. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal, é o básico da vírgula. Aula 0, não é nem a aula 1, que é essa que a gente revisou, é a aula 0, que foi a anterior. Cadê o verbo? Primeira coisa que a gente faz, acha o verbo. Seus marido, filhos satisfeitos com a... Não, ficar. Ficar no sentido de estar, no sentido de permanecer, continuar. Esses verbos que não demonstram tanta ação são verbos de ligação, mas isso não é importante no momento. E aqui, seus amigos, marido e filhos, vou botar de itálico, ver se funciona isso. Nesse caso, quem ficou satisfeito com a festa? Seus amigos, marido e filhos. Nesse caso, tudo isso aqui, essas 1, 2, 3, 4, 5 palavras, todas elas juntas que são o sujeito. Quando o sujeito não é sujeito longo, porque eu posso falar assim: Ana Maria, linda, maravilhosa e loira, foi ao shopping. Isso aí é um sujeito composto ou um sujeito simples? É um sujeito simples, porque Ana Maria, linda, maravilhosa e loira, foi isso que eu falei. É uma pessoa só. Só que eu botei um monte de adjetivo e o nome dela é composto em 2. Mas o sujeito é simples, é uma pessoa só. Tem 6 palavras, mas é uma pessoa só e é um sujeito simples. Nesse caso aqui, ó, presta atenção. Se fosse só seus amigos ficaram satisfeitos, seria um sujeito simples também, porque apesar de ser muitos amigos, tem um núcleo só, palavra amigos. Agora, presta atenção. Seus amigos, o marido e os filhos. São 3 núcleos, não é só o amigo. Tem o marido e o filho. São 3 coisas diferentes que ele citou. 3 nomes diferentes que atuam como núcleo do sujeito. Entendeu? Se está acontecendo isso aqui é um sujeito composto. Então, vou dizer já que sujeito composto. Se tem um sujeito composto, o que ele fez? Ele usou essa vírgula para enumerar os núcleos. Essa é a explicação dessa vírgula. Não é uma vírgula sintática, assim, que nem essas aqui, é adjunto, é sujeito, é barabá. Tô enumerando. Que nem a brincadeira dos doces lá. Eu fui na padaria, comprei brigadeiro, vírgula, Carolina, vírgula, bolo, vírgula, entendeu? Vou diminuir isso aqui para caber mais coisa. Acabou aqui, tá. Aqui, ó, mesma coisa. Gostava. Quem gostava? Geralmente ou é eu, né? Eu gostava. No caso, eu não gosto, mas de cozinhar, limpar e passar, lavar.
Mas eu gostava nessa frase, né? Sujeito oculto. Tá escondido, mas a gente sabe quem é. Esse é o verbo, achamos o verbo. Tá fácil, que foi a primeira palavra. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Tá vendo? Isso aqui é um verbo. Opa, eu esqueci de verbo. Verbo transitivo. Por que é transitivo, gente? Porque ele transita. Por que ele transita? Porque ele precisa de um complemento para ter sentido completo. Se eu falasse para vocês, gostava cozinhar, limpar, lavar, vocês vão achar que eu tô comendo palavras, que o áudio tá travando, né? Não tá travando. Tô falando só para dar um exemplo. Isso significa que esse verbo necessita de uma preposição para iniciar o seu complemento. Então, eu gostava de cozinhar, limpar, lavar e passar. Esse de, essa preposição de que inicia o complemento, quando acontece isso, o verbo se chama verbo transitivo indireto. Top, beleza. Verbo transitivo indireto. Se não precisasse da preposição e começasse de cara, seria verbo transitivo direto. Mas precisa da preposição para começar ali, ó, indireto. Tá? Direto, indireto. Você faz teste na sua cabeça, assim, quando você não souber as coisas. Tira a preposição, parece que você está gaguejando, indireto. Beleza? Agora, beleza, vamos lá. Comecei a falar meu complemento, que é necessário e além de ser necessário, precisa da preposição. Só que eu não gostava de uma coisa só, eu gosto de várias coisas. E essas várias coisas estão enumeradas ali. Ó, de novo. Vírgula para enumerar. Quando a gente fala coisas, no português, a gente fala núcleos. Núcleos do OI. Olha que bonitinho. Do oi. O que é oi? Objeto indireto. Objeto indireto é o nome do complemento do verbo transitivo indireto. Olha quantos nomes bonitos da análise sintática do português que nós estamos vendo hoje. Falta mais um ainda, que coisa, hein? Já cansei de falar. Acabou com sede. Se eu tivesse com sede, eu falava a manhã inteira aqui. Porque amanhã tá acabando. Na cozinha, olha, isso aqui é o mais legal. Mais legal não, os outros também eram legais. Mas isso aqui é outro legal, porque esse também a gente viu na aula 0. É um exemplo clássico. Olha aqui, tem duas pontuações aqui. 2 pontos, na verdade tem 3, né? Tem o ponto final, mas a gente não vai falar dele porque ele é chato. 2 pontos e uma vírgula. Na cozinha havia de tudo. Se eu falar só isso, vocês iam entender? Beleza, tem de tudo. Vocês até fecham o olho e imagina. Comida, tempero, geladeira, mesa, enfim. Você consegue imaginar. Mas insatisfeito, o narrador dessa historinha aí, que eu consigo imaginar que é o narrador, né? Quis citar o que era tudo. Se ele quis explicar o que é tudo, ele colocou na frente da palavra tudo um aposto, porque ele quis explicar o que era tudo. Quando ele quer explicar o que é uma coisa que a gente já entendeu ali, a gente chama isso de aposto. Então, 2 pontos serve para introduzir algo explicativo. Esse algo explicativo a gente chama de aposto. 2 pontos serve para introduzir. Pode introduzir a fala, por exemplo. A palavra introduzir é a palavra que a gente usa para 2 pontos. Mas não é isso que a gente está falando, né? Estou falando da vírgula. Mentira! Olha aqui, é pontuação em geral. Olha, comi barriga. A gente já viu também que tá certo, 2 pontos. Beleza. Sorte que a gente achou erro lá no primeiro. Então vou explicar aqui. 2 pontos introduzindo aposto. Vou diminuir isso aqui por de cinza para dar tudo certo para nós. E aposto, tem depois o aposto. Só que tudo é muita coisa, né? Se eu falasse uma coisa só, não seria tudo. Aí como é muita coisa, ele vai falar tudo, ele tem que pôr uma vírgula para ir, né?
explicando. O que é isso? Explicando, enumerando. E o aposto com vírgula de... Eu vou botar bonitinho, tá? Caráter enumerativo. Vocês vão entender isso em casa na hora de... Deixa eu ver aqui isso aqui. Arial, isso aqui, tá? George, eu dei George. Vocês vão entender em casa na hora de revisar, né? Que eu falei legal aqui pra ver se fica na cabeça, mas eu deixei bonito aqui. Meu WhatsApp está sempre à disposição de vocês para revisar. Olha que sacanagem que vocês fizeram comigo. A gente fez um exercício, tem 11 na folha. 12. Aí, resultado, vocês vão fazer, eu continuar fazendo exercício aula que vem, ser 4 aulas, vai virar 5. Vamos ver o que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer um arquivo à parte, mandar esse número 1 de exemplo e mandar um exercício fácil para vocês fazerem em casa. Um só. Um só não é pedir demais, gente. Um só é de boas. Stop share end. Não. Pera. Aqui.